Muito bom dia, queridos, graça e paz. É mais uma manhã de meditação, de reflexão da palavra de Deus. Irmãos, hoje estamos com um cenário novo. Estou aqui na mata que eu costumo orar, clamar. E é mais uma manhã que você pode refletir, pensar, crer e confiar. Quando a gente pede para você dar o seu like de joinha, se inscrever no canal, compartilhar, é porque, irmãos, esse canal é um canal que tem um propósito. O nome do canal é Instruindo nas Escrituras. O meu objetivo aqui é te instruir para um caminho novo. O meu propósito aqui é te ensinar o que ninguém está mais querendo ensinar, que é renúncia, santificação, oração, leitura da palavra. Eu posso até não cumprir todos os mandamentos, porque ninguém cumpre. O que cumpre todos os mandamentos tem que sair da terra. E o apóstolo Paulo ele fala lá em 2 Coríntios 10:3, que ainda que a gente seja de carne, não andemos segundo a carne. Então existe um conflito entre a nossa estrutura e entre a nova criatura, e geralmente a nova criatura quer fazer as coisas do espírito, não quer fazer as coisas da carne. Só que há uma guerra, há um conflito, há uma batalha, e Paulo fala bem isso lá em Gálatas capítulo 5, verso 16. Andei no espírito e não satisfareis a vontade da carne. Aí Paulo começa a enumerar qual é a vontade da carne que o diabo gosta, que o diabo se alimenta. E Paulo fala sobre a vontade do Espírito, ou o fruto do Espírito. E ontem na nossa mensagem, nós estamos estudando esse mês de janeiro, sobre 2 Crônicas, capítulo 14, do 9 até o 15. Estou falando sobre um rei que decidiu, irmãos, ele decidiu não andar segundo o caminho de alguns reis de Judá. Ele decidiu andar segundo o caminho no qual Davi andou, obedeceu e se estabeleceu. O texto diz que Asa fez o que era reto perante o Senhor. E ontem eu falei sobre pensamento, mentalidade, onde a nossa mensagem em cima do clamor de Asa. Está lá no texto. E Asa clamou ao Senhor. Você lê o versículo 11 do texto, que diz como Asa clamou. Asa ele reconhecia a sua limitação, a sua insuficiência. E ele decidiu fazer a coisa certa. Qual é a coisa certa? Isaías capítulo 55. Buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. Então nós podemos, irmãos, nessa manhã meditar, refletir, pensar e se reposicionar para aquilo que Deus quer com a nossa vida. Asa tomou uma decisão. Asa resolveu não fazer o que os outros reis de Judá fizeram. Por exemplo, Josafá fez o que foi agradável ao Senhor. Ábias fez o que foi agradável ao Senhor. Ezequias fez o que foi agradável ao Senhor. Agora, teve outros. Manassés, ele fez o que Deus abominava, e outros reis. Então, irmão, nós podemos sim fazer a escolha certa, tomar decisões debaixo de um fundamento e chegar aonde Jesus quer. Meu irmão, você não tem mais vontade. Você não tem mais querer. O teu querer agora é fazer a vontade de Deus. E a nossa carne sempre está querendo fazer aquilo que Satanás gosta. Porque as obras da carne, irmão, são obras que Deus reprova. Falei ontem no nosso culto da noite, falei na nossa mensagem de ontem à noite, falei sobre
2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo, ou se fez novo. A questão é, até onde que eu sou uma nova criatura? Até onde os meus pensamentos são pautados na verdade que liberta, que é Jesus? João 8,32 fala bem claro isso, todo mundo conhece esse versículo que Jesus falou para os fariseus e para os seus discípulos na época. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós aprendemos que a palavra conhecimento, da'at, tem assim uma verdade que nós temos que meditar e se apossar e não fazer como faz muitos, que começa em Deus e termina na carne. O apóstolo Paulo fala aos irmãos da Galácia, né? Gálatas capítulo 3, Paulo fala assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou? Começaste no espírito e terminaste na carne. Então, irmãos, essa palavra nessa manhã merece um like, merece um compartilhamento, merece um comentário. Diga de onde você está me ouvindo e vendo. Coloque aí embaixo. Está aqui, ó, o tema da mensagem e o conteúdo da mesma. Você pode muito bem nessa manhã falar assim: estou falando de São Paulo, estou falando da África, estou falando da Bélgica, estou falando de algum lugar desse país ou desse mundão nosso aí. E ontem, irmãos, nós tivemos uma meditação muito boa. Eu até falei a palavra ansiedade, que significa no grego, né? Porque as pessoas, hoje existem muitas palavras modernas que a pessoa moderna não entende que isso já existia antes da fundação do mundo. Eu até falei ontem à noite na mensagem que a ciência não é absoluta, a ciência não é precisa. Se a ciência fosse precisa, não precisaria de roda ou mesa com vários médicos tentando encontrar uma saída, uma solução para um diagnóstico que eles não estão acostumados a lidar. A ciência não é absoluta. Médico não é Deus para determinar morte e vida. Não, irmãos. E geralmente os medicamentos manipulados, os medicamentos sintéticos, são medicamentos que traz, por um lado, um paliativo, mas prejudica outros órgãos do corpo da pessoa que consome aquele medicamento. E a gente tem que pensar nisso, irmãos. Eu falo isso. Até o medicamento que eu vou tomar, eu apresento a Deus em oração. Porque eu não quero ter efeitos colaterais naquilo que eu estou tomando, que eu não sei quem foi que criou, foi através de um acidente científico. Todo medicamento é um acidente científico. Ele faz uma coisa e acaba acertando outra. Então, quer dizer, é uma coisa que você não pode confiar. E muitos irmãos, infelizmente, colocam muita sua confiança no medicamento, no remédio, no médico, no posto de saúde, no hospital. Muitos falam assim: aquele hospital é muito bom. Não, irmão, o hospital não é bom coisa nenhuma. O hospital não é bom coisa nenhuma. É um meio que a gente tem, a gente ir lá, se consultar, se medicar, mas não é coisa boa, coisa nenhuma. E nessa manhã, eu estou aqui meditando com você sobre o texto que nós lemos ontem. O clamor de Asa. Você pode abrir a sua Bíblia. 2 Crônicas 14, 11. E clamou Asa ao Senhor. Nessa manhã, são 11h14. Você já clamou ao Senhor nessa manhã? Quando eu falo clamar, irmão, não falo pedir, eu falo agradecer. Eu falo agradecer. Porque muitos pensam que clamor, oração, petição é pedir. Não é pedir, irmãos. Só de você abrir a sua boca e ter voz para você falar, já é um favor que nós não merecemos. Só de você ver essa mensagem nessa manhã, ouvir essa voz essa manhã,
ter um coração pulsando com seus batimentos cardíacos normais, já é um milagre. Eu falei ontem na mensagem que insônia não procede de Deus. Insônia não é de Deus. Porque o Salmo 4 diz que em paz me logo pegam no sono. Porque o Senhor me dá um sono em segurança. Então, se a insônia fosse produto de Deus, irmãos, a gente estava lascado. Porque o nosso corpo, ele tem que ser controlado pelo Espírito do Senhor. O nosso corpo, nossos impulsos, a nossa vontade tem que ser a vontade de Deus. E às vezes, irmãos, a gente, infelizmente, Deus ele deu assim capacidade para o homem natural desenvolver coisas, fazer coisas. Só que ele esquece que nada vem dele, nada é para ele. Tudo que a gente faz na terra é para glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Tudo que é feito na terra existe um propósito divino. Nada. Se uma ponte ela é construída, alguém vai se beneficiar com ela. Isso é o quê? A intervenção de Deus. Deus faz o engenheiro numa prefeitura, numa área administrativa de um governo, vê que naquele lugar há uma necessidade de uma ponte. Essa ponte vai beneficiar pessoas. Só que as pessoas pensam que aquele benefício é para reconhecer. Claro que existe um reconhecimento. Se o bom gestor municipal, se o bom gestor governamental faz uma boa gestão, ele vai ser o quê? Reconhecido. Ele vai ser reeleito. Quando ele indicar alguém, ele vai ser eleito. Mas tudo isso aí, irmãos, tem sempre a interferência divina. Porque tudo na terra não pertence a pessoas. Deus fez e deu para os homens administrar, fez para os homens conduzir, fez para os homens gerar empregos. Só que, infelizmente, o ser humano não está preocupado com isso. Olha aqui, irmãos, escuta o louvor do ser que respira. Está ouvindo? É o ser que respira. Agradece pelo sol, pela chuva que vai cair daqui a pouco, pelo calor que está agora, pelo frio que vem à noite. E quantas pessoas, irmão, eu fui agora no posto de saúde, aí entrou uma senhora reclamando, que calor, né? Que calor, né? Irmão, tem lugares que não tem calor há muito tempo. E estão querendo que apareça lá um sol para aquecer, como nos Estados Unidos ontem. A frente fria que chegou, caindo neve, uma coisa eles nem sabem explicar. Houve agora, recentemente, um tremor de terra, acho que é no Maranhão, é aqui próximo. Aqui próximo não, né? Digo próximo assim, é no nosso Brasil. Coisas que estão acontecendo que o ser humano não está percebendo. Nada na terra acontece sem que Deus saiba primeiro. Quando Asa, ele viu que o inimigo vinha com um exército em vantagem, e quem estava com Asa estava em desvantagem, que era menor o exército de Asa, ele foi para o joelho. Irmãos, você precisa pensar nessa manhã de segunda-feira, que Deus ainda é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei aonde você está nessa manhã, não sei aonde você está nesse dia, mas uma coisa eu tenho uma certeza: o Deus que fala aqui está falando aí. O Deus que responde aqui ao meu clamor, responderá ao seu clamor aí aonde você está. Eu posso, irmãos, fazer diferente. Eu posso fazer a diferença. O Espírito do Senhor, nessa manhã, fala com você de uma forma clara. Eu até falei ontem à noite, a palavra ansiedade no grego, né? Que hoje qualquer faniquito
é crise de ansiedade. Eu já ouvi crente falar isso, que eu estou com crise de ansiedade. Irmãos, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. A palavra ansiedade é duplo pensamento. Eu vou simplificar. A palavra ansiedade é duplo pensamento. Ansiedade é uma via dupla, ou seja, indecisão. Esse mês de janeiro, por exemplo, é um mês, irmãos, que tem um significado mais ou menos sobre a indecisão. Você já percebeu que entre dezembro, que é o Natal pagão, aí entra janeiro, aí começa fevereiro, aí chega março. Percebeu que o mês de janeiro ninguém faz nada? Percebeu que o mês de janeiro é o mês que vem as contas, IPTU, IPVA, material escolar, taxas? Porque esse mês de janeiro, segundo o calendário gregoriano, é o mês do principado chamado Jânios, ou Januários. E esse principado não tinha rosto. E o que Gregoriano, o Papa Gregoriano, decidiu fazer? Como é um mês que antecede o último mês do ano que está passando, eles criaram, na Grécia, criaram um principado com duas faces. Uma olhando para frente, outra olhando para trás. Duas faces. Uma olhando para o futuro e outra olhando para o passado. Quer dizer, impasse, indecisão. A palavra ansiedade é duplo pensamento. E a pessoa não sabe o que fazer. Eu tenho que entender que irmãos, eu posso ficar agitado com a circunstância, eu posso ficar agitado com a dificuldade, eu posso ficar agitado porque eu sou um ser humano. Só que eu nunca posso esquecer que eu, sendo um ser humano, uma vez que eu entreguei a minha vida ou fui aceito por Jesus, eu vou repetir o texto. Abra a sua Bíblia. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aí é uma pergunta que eu sempre faço. Até onde eu tenho sido uma nova criatura diante das adversidades? Até quando eu tenho manifestado o fruto do Espírito em meio às adversidades diárias? Aonde que eu tenho demonstrado que eu sou realmente uma nova criatura quando vem a necessidade, quando vem a dificuldade, quando vem a adversidade? É aí que eu demonstro que eu sou realmente uma nova criatura. Porque é fácil alguns falar que é crente, até que não existe, irmãos, reticências na resposta de um crente que tem Jesus como o Senhor. Não existe continuidade para um crente que sabe que aquilo que ele está passando é uma escola para ele alcançar patamares altos. Nada em nossa vida de oração, de santificação, de perseverança, de clamor é em vão. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Deus, ele não fala com mortos, ele ressuscita mortos. Ezequias, o rei de Judá, na sua oração, ele falou isso. Quando disse Isaías: põe a tua casa em ordem, certamente você vai morrer. O que Ezequias fez? Foi para o joelho, meu filho. Foi para o clamor, como fez Asa, como fez Josafá, como pode fazer eu e você hoje. E está lá escrito no texto. 2 Crônicas 32. Você pode ir lá ler o texto.
Ezequias disse: os que descem à sepultura não podem te louvar. Os vivos sim, esses te louvarão. Irmãos, o morto não pode louvar o Senhor. E lá no Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Irmão, se você está ansioso, é falta de fé. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se você está ouvindo agora essa palavra de encorajamento, levanta dessa prostração. Sai dessa vidinha medíocre. Sai desse conformismo carnal, porque Deus ele tem algo novo para acrescentar e para fazer na sua vida e com a tua vida. Como disse, quando Pedro, né, ouviu o discurso de Jesus em Evangelho de João, capítulo 6, verso 66, está lá no texto. Disse Pedro: para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Então, quando eu começo a ler as Escrituras, eu começo a entender o que Deus está dizendo. Quando eu leio as Escrituras, eu começo a discernir que o que está anormal com a minha oração vai ficar normal. Parece simples, não é difícil. O problema é que a nossa mentalidade, sem a direção do Espírito Santo, é uma mentalidade neutra, não ata nem desata. Nessa manhã, Deus ele quer falar com você. Se você até agora não entendeu o recado de Deus, não, vou tirar essa palavra recado. Deus não é um Deus de recado, Deus é um Deus de palavra. Se você não entendeu essa palavra até agora, 22 minutos, meu irmão, o negócio está feio para o seu lado. É para você meditar nessa manhã, para você pensar. Como eu li um livro muito antigo que eu li, que era assim o título do livro: Em Meus Passos, o que faria Jesus? Nesse momento, nessa situação, o que devemos fazer? Recuar? Jamais. Temos que avançar. Quando você entende o que Paulo disse lá em Romanos 8:31, leia sua Bíblia, meu filho. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você ouvir essa mensagem até agora, até o final, você entendeu o que Deus quis dizer. Começamos a semana ontem, domingo, primeiro dia da semana. E eu estou no Ebenezer. Até aqui, o Senhor tem me ajudado. Daqui a 9 dias vai terminar o mês. Meu Deus! Daqui a 9 dias termina o mês e começa outro mês perigoso. No Salmo 112, o Senhor diz assim: o justo não se abala com as más notícias. O justo não é o perfeito, é aquele que é aperfeiçoado na justiça de Deus. Nessa manhã, meu irmão, você não pode deixar essa palavra ficar somente na sua visão e na sua audição. Você tem que colocar em prática essa palavra. Se você está ansioso, vai para a Escritura. Se você está com falta de fé, vai ler a Escritura. Se você está com o coração angustiado, vai ler a Escritura. Porque ela é o remédio para a nossa alma e saúde para os nossos ossos. Eu estou aqui orando por você, clamando pela sua vida, e eu creio que Ele começou a boa obra na minha e na sua vida. Ele é fiel para terminá-la. E como disse o profeta Abacuque, lá no capítulo 3 de Abacuque, 3:18, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja capim nos currais e uva nas videiras, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então que nessa manhã, são 11h28, que nessa manhã você possa tomar posse dessa palavra.
Não pensar que a sua vida é essa, não é essa vida que Deus tem para a tua vida. Deus tem algo maior e melhor. Então saia para o novo. Janeiro, segundo o calendário gregoriano, é o primeiro mês de 12 meses de um ano que a gente vai viver. Então aprenda a viver agora. As promessas de Deus, porque Deus já prometeu, cabe você agora se apropriar. Quando eu falo se apropriar, irmão, Deus não vai dar nada àquele que não faz nada. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar, vai clamar, vai chorar nos pés de Jesus, porque quando você chora nos pés de Jesus, Ele promete responder e fazer o impossível. Deus te abençoe, estou aqui. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, a nossa mensagem. Seja um evangelista. Abençoe pessoas com essa palavra que liberta, que transforma, que cura e que abençoa. Shalom Adonai. Que Deus te abençoe.